vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer.
Glória a Deus. Prometo a todos com a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, aqueles que irão ainda ao decorrer do dia, da semana, estar junto conosco. Eu quero desejar a paz do Senhor, a graça de Deus para todos. Que Deus venha vos abençoar a cada dia. Somos Departamento dos Cavaleiros da Área Cachoeirinha, a órgão divulgador é a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que está localizada na Avenida Farrapos, 312, a Igreja do Ombro Amigo, como presidente da nossa igreja, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso superintendente dos Cavaleiros, pastor Resplandes. Estamos aqui nessa manhã para falar algo de Deus, algo que Deus colocou e vai ainda colocar em nosso coração. Viemos de Cachoeirinha para mais uma programação e que Deus venha nos abençoar esse dia e venha nos dar graça e venha colocar em nosso coração uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria e entendimento para aqueles que estejam nos ouvindo, venham sentir a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fabiano, sou líder do Departamento dos Cavaleiros aí da sede. Estamos trabalhando para um bom andamento da obra. Temos aqui mais 2 companheiros, irmão Samuel, irmão Jeremias, vão agora estar se apresentando. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí com essa oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos nesta manhã aqui juntamente com os irmãos, adorando a Deus, falando das coisas de Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Deus possa abençoar a cada um dos seus e a cada um dos cavaleiros. Vamos avante, né? Vamos nos fortalecendo na palavra do Senhor, e Deus é conosco. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, né? Desejamos um domingo abençoado para todos que estão videologados conosco. Estamos aqui, né? Deus nos trouxe a este lugar para receber um pouco mais dele, para nos aprofundarmos mais, né, naquilo que o Senhor tem para nós. E eu tenho certeza que nessa 1 hora que nós vamos estar aqui, 1h30, Deus vai falar conosco e com todos vocês que estão nos acompanhando, porque nada para Deus passa despercebido, né? Se você está aí do outro lado nos acompanhando, talvez não neste mesmo horário, mas vai nos acompanhar em algum outro horário, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para ti, assim como tem para cada um de nós aqui neste lugar. Glória a Deus. Irmão, cremos assim, cremos porque Deus é Deus de poder, Deus para fazer aquilo que... É o que eu sempre digo, né, irmãos? A gente pede tanta coisa para Deus e muitas vezes a gente não recebe. Não recebe porque não é a vontade do Senhor. Verdade. Né? O Senhor tem seus planos, tem seus caminhos, os seus desejos para cada um de nós, e muitas vezes colocamos Deus na parede e perguntamos: por que Deus? Porque não é a vontade. Né? E a vontade de Deus é que nós estejamos aqui nessa manhã e você nos ouça aí e sinta a graça e o poder e a misericórdia do Senhor por mais um dia, um domingo abençoado. Glória a Deus. Tipo, o irmão Jeremias agora vai estar louvando o hino da harpa juntamente conosco aí. Amém. E logo após nós já vamos ler uma palavra e vamos começar a falar algo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então você aí na sua casa ou no seu trabalho, Aleluia. se você tem uma harpa, nós vamos louvar a Deus com o hino 578 da harpa cristã. Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, Aleluia. as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir,
se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Aleluia. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus. Que tremendo. Aleluia. Quando escutamos viemos escutando esse louvor aí, sim, da harpa. E agora, escutando, a gente vê que nada sai do controle. Aleluia. Nada. Sossegai, né? Nada sai do controle, irmão. Muitas das vezes, pela nossa pouca fé, muitas vezes, deixar de crer naquilo que realmente a gente acredita, e quando vem as dificuldades, desacreditamos. Que está tudo no controle do Senhor, né, Samuel? Tudo. Eu poderia ter diversos testemunhos do que
Eu mesmo passei e em alguns momentos acreditei naquilo que Deus poderia fazer e não me sosseguei no Senhor, e isso tenho absoluta certeza, irmãos, e garanto que descansem no Senhor, que tudo está no controle. Nada sai do Glória a controle. Deus. Nada sai do controle. Amém? Eu vou ler uma palavra aqui, irmãos, que Deus botou no meu coração algum tempo, alguns dias atrás aí, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 1 em diante. Eu vou ler com os irmãos agora. A palavra de Deus diz assim. O título é Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmão Samuel, tremendo, aonde diz, né, despojai-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte e malicência. Então, diz a palavra que devemos se desfazer de tudo, irmãos. De tudo. Nascermos de novo, desejar ardentemente o leite espiritual, aquilo que vem do Senhor, irmão Jeremias. Ouvindo o irmão ler esse versículo primeiro, me veio uma questão que a gente está estudando, inclusive, né, na escola bíblica, né? Porque isso aqui são características dos parâmetros do mundo. Sim. E quando nós nascemos de novo, nós deixamos esses parâmetros aqui. Deus. Nós deixamos esse tipo de coisa, toda a malícia, todo o engano, porque são coisas que para o mundo isso é normal. Nos despojar do velho homem. Né? Isso é se despojar, né? É tirar essas coisas, esses parâmetros que não se encaixam com Cristo, né? Que não se encaixam no parâmetro de Deus, que não se encaixam no parâmetro daquele que anda ou quer andar debaixo do domínio de Deus, né? Dentro do reino de Deus. Amém. Isso aí. E se nós olharmos, eu particularmente, olhar para mim, no mundo eu me vangloriava das coisas erradas, né? Por ser uma pessoa muitas vezes má, uma pessoa que fazia práticas do mundo, coisas erradas, aquilo para mim, eu me falava para os outros me vangloriando, Meu Deus. né? Mas nós não, hoje não. Glória a Deus. Para nós sermos salvos, sermos filhos, nós temos que despojarmos disso aí. Glória a Deus. Se para Deus não se agrada. Mas tem algo muito interessante essa palavra aqui, que é uma coisa, irmãos. Nós temos que acontecer tudo isso, despojarmos, tirarmos de nós o que não é bom, ver o que Deus agrada. Mas no 3 aqui diz, ó, e se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Isso faz alusão E- ao novo nascimento, né? Porque Bom, se tu não nasceu de novo, tu não consegue se despojar. Mas para te disso. nascer, para te ter uma visão espiritual, ver o que é o mundo espiritual, o que é a obra de Deus, tu tem que ter experiência. Porque na hora que tu não tiver experiência, tu não consegue ter essa ação em se entregar.
Porque para nós hoje entender, né, irmãos, que a gente tem que ser uma pessoa santa diante de Deus, eu ter uma pessoa que deixar as práticas do mundo, nós temos que ter primeiramente uma experiência com o Senhor. Não é, irmão Samuel? Tem muita experiência. Nós vemos no João capítulo 3, naquela abordagem de Nicodemos com Jesus. Jesus vai falando a respeito do reino de Deus para Nicodemos e ele fica pensando, mas como isso é possível? Né? Como é possível um homem velho nascer novamente? E Jesus explica, né? E ele fala que quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Não, é impossível entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. Se nós não deixar as coisas que para trás ficam, deixar as coisas do mundo e nascer de novo, assumir um compromisso com Deus, é impossível. Então, a primeira coisa, né, para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ter esse encontro com Jesus e ter aquela confissão que Pedro teve quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, pergunta para os discípulos e fala o que os homens diziam dele. O que os homens diziam ser Jesus. E aí vem várias propostas boas. Vem lá Jesus sendo um profeta, sendo um Jeremias, sendo Elias, sendo um homem bom, um juiz. Tudo era coisa boa, mas não era ainda a resposta certa. E Pedro, agora revelado por Deus, tem aquela revelação de Deus, diz não, tu és o Cristo, Filho de Deus. E essa é a confissão, meus irmãos, que nós temos que ter e que nos diferencia do mundo. É esse posicionamento de Pedro, e agora complementando ali, que fala sobre que nós devemos estar edificados sobre a pedra, que é Jesus. A igreja hoje, e não uma igreja muito conhecida, ela crê que a igreja está edificada sobre Pedro. Pedro sendo o sucessor agora de Jesus. No caso, o Papa, né, sendo o sucessor de Pedro. Ele sendo o principal, vamos dizer assim. Mas nós vemos que é um engano aí. Jesus mesmo, se nós fôssemos perguntar para Pedro, Pedro diria, não, eu sou apenas uma pedrinha, né? Eu sou um tijolo dessa construção. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo. E nós temos acesso, irmãos, no decorrer do capítulo 16, quando Jesus vai falando com Pedro, e Pedro recebe essa revelação, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Jesus, ele abençoa Pedro, né? E eis que te digo que tu és Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse posicionamento que Pedro teve representa a igreja. É o que nos diferencia do mundo. É o que nos faz diferente. Nós somos um povo separado por Jesus para tocar a obra aqui nessa terra, para tocar avante este ministério que Deus tem dado para a igreja, que os anjos queriam fazer, que era pregar a palavra, era anunciar, não, mas Deus nos deu isso aí, Jesus nos deu para a igreja. Glória a Deus. Então nós precisamos entender o nosso posicionamento, o que nós devemos fazer dentro do reino de Deus, mas antes, o que fazer, nós precisamos saber como entrar no reino de Deus. Nós precisamos deixar que Deus governe a nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Como o irmão Jeremias bem falou, na escola bíblica nós estamos falando sobre isso aí. São os chamados, todos são chamados. Aí tem os escolhidos, né? Todo o escolhido, ele foi chamado. Mas todo chamado não necessariamente é um escolhido. Então, e além de nós sermos ainda escolhidos por Deus, aceitar o chamamento de Deus e fazer a vontade dele, nós precisamos permanecer fiel. É só nós sendo fiel é que nós lá no final nós podemos dizer, vencemos. Nós chegamos no céu. Glória a Deus. Tremendo. E é interessante, irmão Samuel, que o irmão trouxe 2 exemplos de homens que tiveram uma experiência com Jesus, né? Nicodemos e Pedro. E tem um versículo lá no capítulo 3 de João que chama muito a minha atenção, né? Que é o versículo 8. Né? Que no diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, falando do novo nascimento,
no versículo 8, o Senhor diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui o Senhor ele dá um exemplo. Na verdade, não seria bem exemplo aqui a palavra, né? Mas ele dá tipo um molde. É um molde de como o novo cristão, né? O que o novo nascimento faz na vida do crente. Por que é um molde? Porque a partir do momento que ele fala ali, o vento, nós sabemos que é a figura do Espírito Santo aqui. Né? O que Cristo está dizendo? O vento assopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo ele é independente, ele é livre. Né? E quando nós nascemos de novo, nós não fizemos mais o que nós queremos, e sim o que o Espírito Santo quer. Nós não vamos mais aonde nós queremos, e sim aonde o Espírito Santo quer. Por isso que o Senhor diz assim, ó, o vento assopra onde quer, não é onde tu quer. Glória a Deus. Né? E ouves a sua voz. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, né, a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Né? Então, nós vamos aonde Deus manda. Me faz lembrar Filipe também. Né? O Espírito Santo mandava, vai em tal lugar, e lá ia Filipe. Né? Mas por que eu vejo uma conexão aqui com Lucas 9, 23? Né? Porque lá em Lucas 9, 23, para mim é tipo uma confirmação de João 3 e 8. Porque Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não consegue ser dominado por outro sem negar a si. Né? Para que eu consiga ouvir a voz do Espírito Santo e fazer o que ele me ordena, eu tenho que primeiro negar o meu eu, a minha natureza. Senão eu não consigo seguir a Cristo, senão eu não consigo nascer de novo. Né? Então, e depois a gente vê assim, que o Nicodemo só vai ser citado lá depois da morte de Cristo. Né? Que ele vai lá e pega o corpo de Cristo, né? Enterra, coisa e tal. Né? Mas a gente vê que ali... E Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos mestres da sinagoga. Né? Ele era um homem de posses. Mas ele precisava nascer de novo. Talvez quando ele foi falar com Jesus, né, ele tinha uma situação financeira, né, tranquila, né, conhecedor da Torá. Né? Ele achava que... Né, não precisava de muita coisa. Ele disse, daqui a pouco é um detalhe que eu preciso. Não, ele tinha que nascer de novo. Isso chocou ele. Né? Chocou ele, assim como chocou o jovem, né, rico, né? Que seguia todos os mandamentos, né? Mas não conseguia se livrar das coisas do mundo. O jovem rico não conseguiu se livrar dos parâmetros do mundo. Era conhecedor da palavra, seguia muita coisa, mas era o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Ele não conseguia se livrar das coisas do mundo, não conseguiu. E o Nicodemos, apesar da palavra falar muito pouco dele, dá a entender ali, né, que ele aceitou as palavras do mestre. Ele aceitou e ele entendeu, né, que mesmo na posição que ele tinha, ele foi lá, pegou o corpo de Jesus, né, fez todo o ato fúnebre ali do mestre, né? E não se importou com o que os seus pares no Sinédrio iam dizer, iam falar, se ele ia ter alguma punição. Não, ele não estava preocupado. Né? Então ali a gente vê que ele realmente, aquele encontro que ele teve com Jesus, teve efeito na vida dele. Mudou a vida dele. E agora o irmão falando sobre o jovem rico teve a oportunidade, né, irmão? Chegou e perguntou para Jesus, né, o que eu tenho que fazer e tudo ele fazia. O que me chama a atenção nessa palavra do jovem rico é que há também a oportunidade, né, irmão? Jesus dá a oportunidade. Para esse jovem teve a oportunidade. Ele não aceitou a oportunidade. E Jesus pegou e virou e foi embora. Muitas vezes a gente fica, né, que Jesus vai insistir. Ele insiste, irmão. Mas basta de nós ter a atitude de aceitar aquilo que Jesus tem para nós.
que é a salvação, irmãos. E também aqui a palavra de desejar ardentemente. Para que nós chegamos a esse ponto aí, irmão Jeremias, irmão Samuel, do que foi falado aqui, nós temos que desejar as coisas de Deus. Porque não basta nós estarmos na igreja. Hoje a gente vê muito no nosso meio, nós que estamos no meio dos cavaleiros, dos homens, nós vemos esse movimento dentro da igreja, movimento de uma igreja cheia, uma igreja com bastante, graças a Deus por isso, mas tu vê que muitas vezes não tem desejo em fazer aquilo que Deus muitas vezes coloca nas nossas mãos. E a obra vai padecendo nesse ponto por não ter homens que desejam as coisas do Senhor. Isso é uma questão, um ponto de atenção para todos nós, né? Para a igreja. Até o pastor pregava esses tempos aí no culto de ensino, a respeito de nós desejar o que está no coração de Deus. Coração de Deus, desejar as coisas de Deus. E aí entra exatamente nessa palavra. Essa palavra mesmo. Nós precisamos desejar aquilo que está no coração de Deus. A gente vê lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedimos muitas das vezes, mas pedimos mal. Pedimos para nós mesmos. Às vezes um irmão, um servo do Senhor ali, um cavaleiro está orando, pedindo, Senhor, me abençoa com um carro, quero fazer o carro para fazer a tua obra. Aí vai lá, Deus abençoa, dá o carro, não vai mais na igreja. Não vou tirar para a rua hoje, por quê? Porque está chovendo. Eu acabei de lavar. O irmão, vou dar uma carona para o fulano de tal. Não, mas não posso dar porque o irmão mora lá no... Lá no Cadarinho, irmão. Não tá asfaltada a rua. Ó, Jeremias, foi pegar lá, tava por causa da chuva, ele vai bobado. Não tem, sobe aí, Deus, pode te limpa, irmão. É assim, a obra de Deus, irmãos, a gente precisa entender. E entra essa questão de por que muitas vezes nós não recebemos. Porque Deus sabe se nos dá aquilo que nós estamos pedindo. Por exemplo, Deus é onisciente. Conhece o coração, Deus né, irmão? conhece o coração. E Deus não pode dar, porque se dá, se desvia. Vira as costas para Deus. É igual o povo no deserto. Pedia, Deus dava. Eles viravam as costas, murmuravam. Às vezes precisam passar anos e anos no deserto. Para quê? Para ser moldado por Deus. E aí entra um exemplo aqui sobre essa história até engraçada, que conta-se a história de um irmão, um pastor, um homem muito simples, e que ele tinha uma filha, eles eram do interior, e foram morar para a cidade, e moravam num apartamento, e a menina, irmão Fabiano, começou a pedir para o pai, uma menina de 4 anos, 5 anos, falou, papai, eu quero te fazer um pedido. E aí o pai, não, fala. E aí ela expressou o pedido dela, falou, pai, eu quero que o senhor compre um cavalo. E ele ficou pensando, pai, a gente mora num apartamento. E ela, não, mas eu quero um cavalo e a gente vai colocar bem na sala da nossa casa. Nós vamos colocar ele nesse lugar, assim. E o pai falou, olha, filha, não tem como, a gente mora num apartamento. Não tem como colocar o bicho ali. E ela, não, pai, mas a gente arreda o sofá para cá, coloca o cavalinho ali, deixa a comida dele do lado. E ela falou umas 3 formas diferentes para o pedido ser aceito. Na mente dela, dava certo, mas o pai pensando, essa menina não sabe o que pede. E ela insistiu, e ele falou, então tá, vamos. Não disse o não ali, falou, deu o silêncio para ela, vamos pensar. E ele foi orar naquela simplicidade dele, chegou e falou para o Senhor, Senhor, olha só o que a minha filha está pedindo, Senhor. E Deus falou assim para ele, esse pedido que ela está fazendo é a mesma coisa que vocês fazem para mim. Diante de Deus. Diante de Deus, muitas das vezes pedimos coisas incabíveis, coisas difíceis, impossíveis, e que não cabe para o momento atual nosso. Não cabe para o cenário atual que nós estamos vivendo. E Deus está falando, não cabe, filho. E Deus o que faz? Dá o silêncio. Nós lemos na palavra, quando aquela mulher cananeia, aquela mulher que era grega, ela chega para Jesus e durante o caminho todo, e Mateus vai dizer que aquela mulher percorria, correndo atrás de Jesus, no meio da multidão, Jesus, minha filha está endemoniada, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus dando silêncio. Deus estava trabalhando na vida dela.
Então, muitas vezes, entrando nessa questão, nós precisamos, irmãos, desejar aquilo que está no coração de Deus. E um ponto, a gente muitas vezes estamos iniciando um novo ano, estamos no primeiro mês do ano, e nós muitas vezes pedimos, fazemos promessas a Deus no início do ano. Lá no dia 31, clamamos, Senhor, esse ano eu quero isso. Ou, Senhor, esse ano me dá isso. Senhor, eu quero fazer isso. Mas muitas das vezes nenhum desses propósitos está no coração de Deus. Nenhum desses projetos está Deus no meio. Estamos envolvidos no nosso próprio egoísmo. Nada por reino de Deus, né, irmão Fabiano? Então, o que nós precisamos fazer? Entender que primeiro busquemos nós o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pedir para Deus colocar esse desejo no nosso coração de nós fazermos. Senhor, esse ano eu quero ir nos hospitais, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, me capacita, me dá graça. Senhor, eu quero evangelizar mais. Senhor, eu quero pregar mais a tua palavra, eu quero evangelizar mais. E aí as coisas mudam. Aí nós começamos a perceber a mudança de direção. Né? Glória a Deus. E é interessante que quando fala desejai afetuosamente, diz como, né? Como meninos. Como meninos. Né? E aí o que é a característica principal aqui? O menino, ele é dependente do pai. Glória a Deus. O menino depende do pai, depende da mãe, né? Então, nós temos que aprender a ser dependentes de Deus, não do nosso braço, não do nosso intelecto, não do nosso eu, mas sim de Deus, né? Desejar aquilo que está no coração de Deus, estando debaixo da dependência de Deus. Porque quantas vezes nós nos encontramos em situações que, se nós dermos vazão à carne, nós vamos olhar e dizer assim, não, mas dá para fazer de um jeito diferente. Deus manda fazer de uma forma. Diz, não, mas assim vai ficar difícil. Se eu fizer desse jeito, vai ficar mais fácil, vai ser mais rápido. Não, mas não é aquilo ali. Né? Deus está mandando fazer de outro jeito. E às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha. Glória a Deus. Né? O que Deus precisa é de obediência. Né? Deus quer que nós venhamos a ser obedientes à sua voz, né? À sua orientação. Né? Então, além de desejar aquilo que está no coração de Deus, né? de querer agradar a Deus, nós temos que, acima de tudo, ser dependentes. Porque a gente tem notado que muita gente tem vontade, tem desejo de fazer a obra, chora, se derrama na presença de Deus, mas quando tem que negar a si mesmo, não consegue. Tem que depender de Deus. Não consegue depender de Deus. A pessoa depende muito ou do seu carro, ou do seu emprego, ou do seu salário. Não consegue depender de Deus. Não consegue entrar num projeto de Deus sem ter o controle da situação. As pessoas querem ter o controle da situação. Só que, na verdade, o controle da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Glória a Deus. O senhor sabe, só para me finalizar aqui, no carro eu vinha vindo e Deus me tocou numa palavra, e eu fiquei pensando depois que o irmão Fabiano leu essa palavra, Senhor, que momento a gente vai ler essa palavra, né? Jeremias capítulo 17 e versículo 5 e 7. Diz assim, e assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tremendo, né? Tremendo. Ou seja, Deus nesta manhã está dizendo para alguém aqui, além de precisar ter esse encontro com Deus, de nascer de novo, precisa arder no seu coração um desejo pelas coisas de Deus. Essa aí é uma das características de quando nascemos de novo. Nós agora queremos alimentar as coisas do Espírito.
E precisamos fazer essa manutenção da nossa fé a cada dia. E fico alerta de Deus para a nossa vida. Maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. O que agrada a Deus? O varão que confia no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Porque temos que confiar em quem, irmãos? Hoje, o jeito que nós estamos levando a vida, o mundo, né? Se nós confiar em nós mesmos, irmãos, perdidos seremos. Ali na frente nós vamos se perder. Agora, irmão, falando sobre aqui, a palavra crianças, né? Aqui, ó, onde é que tá? Versículo 2. O 2, né? Desejar ardentemente como criança. Quando nós somos crianças, eu sinto, sabe, eu sou pai, né? Os irmãos que em seguida serão, graças em nome de Jesus. Mas eu como pai, irmãos, vem os pedidos. E diversos pedidos, irmãos. Pedido muitas vezes que tu fica até chocado em como chegou um pedido daquele ali até mim, um filho. Eu tenho uma filha de 10, né? E um filho de 7. E agora falando, o irmão Jeremias falando, eu venho me colocar, não no lugar de Deus. Os pedidos que não tem, irmãos, não tem muitas vezes lógica, sentido para aquilo ali. E nós vemos, irmão, a gente vê na igreja pessoas orando. Uns pedidos que muitas vezes nós escutamos, para que fazer esse pedido, irmão? Para que nós vamos aprofundar numa coisa que Deus tem controle e sabe de todas as coisas, irmão? Glória a Deus. Glória Né, irmão Samuel? E daí nós temos que desejar Deus como crianças, mas a gente tem que ter uma ideia profunda sobre isso aí, irmão. Que Deus é que conhece todas as coisas. Glória a Deus. Ele sabe da minha necessidade. E tão tremendo é, irmão, quando nós se colocamos à disposição de Deus, à disposição, irmãos. Não é assim, ó, lá quando puder, à disposição. Eu, graças a Deus, sempre tive uma vontade, um desejo de fazer as coisas de Deus. E eu não tenho a prática de me ajoelhar e me encher Deus de pedido. Não tenho essa prática aí. Mas eu vejo, irmãos, que na minha posição de me colocar diante de Deus, eu sou surpreendido pelo Senhor. Surpreendido o quê, irmão? Quando ao menos espero algo que eu necessito, que isso até cai no meu esquecimento, por me colocar e desejar as coisas de Deus, Deus me abençoa. Glória a Deus. Irmãos, eu vivo assim a minha vida. Há 6 anos eu sou convertido e há 6 anos eu vivo dessa forma, irmão. Glória a Deus. Já tentei buscar coisas com as minhas forças? Sim, já. Mas aprendi que eu me colocando em tudo, irmãos. Esses dias, a minha esposa... Esse dia que eu fui dar a escola bíblica, eu comentei, eu acho. Eu costumo fazer tudo, eu gosto de fazer tudo, né? E ela brincou comigo. Bah, tu vê, tu varre, tu limpa banheiro, tu reforma a casa, e agora vai dar a escola bíblica. Eu falei, sim. Glória a Deus. A gente tem que estar disposto a tudo, irmãos. Glória a Deus. Não sou um professor 100%, mas eu me esforço para fazer aquilo ali. Eu me coloquei na presença de Deus. Deus, eis-me aqui. Glória E assim Deus vai nos abençoar, irmão. É essa forma aí. Eu vejo que a obra de Deus é assim, e eu tento praticar desse jeito, e Deus vem me abençoando. Estou passando por luz, dificuldade, mas não vejo nada me faltar. Glória a Deus. Tremendo, irmão. Essa, irmão Samuel. Glória a Deus. Eu acho que a obra de Deus é dessa forma. Irmãos, Porque se nós olhar assim, ó, já te dou, o povo de Israel, tinha outro caminho para chegar até a Terra Prometida? Tinha, irmãos. Tinha um mais rápido, mais... 3 dias, né? Não 3 tinha? dias. O que Deus fez? 40 anos. Vai pro deserto, vai aprender, vai fazer o que eu quero, te dispõe na minha presença e chegar à Terra Prometida. Para onde? Para onde Deus colocou aquele povo. E assim Deus foi com nós. Ele coloca nós por um caminho estreito, apertado, mas o dia que chegar ao caminho, o ponto, que é a salvação, não vamos dizer, conseguimos. Então, se colocamos na presença de Deus. Eu vejo a obra de Deus assim, irmãos. Tremendo essa questão de nós ficar nos debatendo muitas vezes numa coisa que Deus já disse não. Já disse não. Deus já tinha rejeitado Saul. Samuel, o que estava fazendo, estava com dó, estava com pena. E Deus falou, ô Samuel, acorda, meu filho. Eu já rejeitei, Sim. já foi.
né? Então, nós vemos ali que, como o irmão Fabiano falou, Deus já tinha dado todo o plano, já estava tudo certo para o povo chegar, caminho de 3 dias. Iam chegar onde Deus queria, mas passaram 40 anos peregrinando, sendo que Deus já tinha algo preparado, mas eles confiaram no seu próprio braço. Não confiaram em Deus. Antes murmuraram do servo do Senhor. Quando o Senhor falava, me lembrava de algo que Deus tem falado no meu coração. E aqui vai a pergunta para os irmãos. Quem é que mandou Davi lutar com o gigante? Quem chamou? Que parte da Bíblia diz que Deus mandou Davi, vai lá e derruba o gigante. Vai lá e guerreia com o gigante. O que a Bíblia nos conta é que Davi estava no campo, é chamado pelo pai, para levar suprimento para os irmãos. Chegando lá, ele vê o quê? Ele vê uma afronta contra o seu Deus. Ele vê uma afronta do inimigo falando, escarnecendo de Deus, do seu povo. E o que acontece? Arde no coração dele. Mas quem é esse incircunciso para estar afrontando o exército do Deus vivo? Aí o rei Saul mandou chamar ele. Não. No primeiro momento, não. Deus falou, Davi, vai lá e luta com ele. Não. Ninguém falou. Mas ele foi compelido a ir lutar. Ele foi lá, chegou ao ouvido do rei que tinha um que enfrentava. Aí o rei olha, imagina a pequenez de Davi. Mas isso aqui é um menino. Como vai lutar? Como é que vai derrubar o gigante? Mas o que cabe a nós, meus irmãos, a todos os irmãos cavaleiros que estão ouvindo, tem momentos, meus irmãos, que Deus não vai falar, Deus já falou. Deus já te vocacionou como um servo, que nós precisamos estar disposto a termos essa proatividade na obra do Senhor, de ver a necessidade, falar, não, estou pronto. Pode ser, na nossa visão, pode não ser o melhor, o ideal, a peça principal. Não podemos ser o mais qualificado para fazer aquela função, mas é Deus quem nos qualifica, é Deus quem nos aperfeiçoa. Deus, ele pega aquele que não é para fazer alguém, para forjar um guerreiro. Davi, lá no campo, mas dentro da necessidade virou um guerreiro. Então, o que sai para nós, irmão Fabiano? Nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus quer. Tem a necessidade, irmão, conta comigo. Irmão, tem a rede mundial, eis-me aqui, vamos lá orar. Tem o evangelismo, eis-me aqui, estamos juntos. Vamos lá para ajudar, vamos lá para somar, vamos lá para estar junto. E Deus vai nos abençoar. Deus não falou comigo para mim fazer tal coisa, irmão. Deus já falou, Deus já te chamou. Tu já é um missionário. Jesus já nos chamou, nos vocacionou. Todos nós temos a missão, o ID que o Senhor nos mandou. Então nós precisamos fazer, irmão, trabalhar e fazer para Deus. Fazer enquanto é dia, sermos obreiros aprovados, estarmos preparados para aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Amém. Amém. E Davi tinha o zelo por Deus, né? Porque ali o afronto não era contra o homem, que nem o irmão disse. Está afrontando o meu Deus. Meu Deus. Ele não foi ali defender o povo ali, Saul, ele foi defender Deus. A honra, o nome do Senhor. E assim nós temos que ser, irmão Gêmeos. E Davi é um exemplo de um menino Um que menino. confiava no pai. Glória a Deus. Glória a Deus, é um menino. Olha E ele, o mistério se encaixando, um menino que confiava no pai. muito. E é interessante que ele não foi no braço dele, né? Não. Ele não foi no braço dele. Glória a Deus. Ele até no início ali, o Saul, né, tentou impelir ele a vestir a armadura, né, do próprio rei, né. Imagina a honraria, né? Moral. A moral, vou lutar com a armadura do Imagina rei. aqueles que estavam ali do lado, os guerreiros, né? Porque eles ali não estavam confiando no Senhor. Porque o gigante tiver um que venha contra mim, né? 40 dias, imagina, Não irmão. tinha. 40 dias afrontando. É. Afrontando o exército, ninguém se prontificava. Não tinha. Mas chegou um Chegou um. menino. Aleluia. E ali o que eu vejo, assim, eu acho muito interessante essa passagem, quando Saul tenta colocar, né, a armadura em Davi, e o Davi, ele, para tentar agradar o rei naquele momento ali, ele
nunca tinha usado uma armadura, eu disse, então vou testar, né? E ele se sente mal com aquele negócio, né? Que tremendo. E é uma coisa assim que nunca que a armadura de um desviado vai te servir. É verdade. Saul já tinha sido rejeitado, como o irmão Samuel falou, né? E era uma armadura de um rejeitado, de um desviado, já estava longe de Deus, né? E aquela armadura simboliza tu lutar com as tuas próprias forças, né? É verdade. E quando Davi viu isso, não, mas não é desse jeito. Creio que ele sentiu assim, não, mas não é desse jeito que Deus quer que eu vá para a batalha. Eu não estou me sentindo livre, eu estou me sentindo preso. Seria um guerreiro igual qualquer outro, né? Não. Aquela armadura ali, representando. Não é assim que eu tenho que me apresentar diante de Deus. E aí, Davi se agradeceu e tudo, não. Agradeço. Eu vou com a minha mas pedrinha, eu vou lá com a minha funda. com aquilo que Deus me deu. Glória a né? Eu vou com aquilo que Deus me deu. Né? Às vezes a gente... Por isso que às vezes a visão humana às vezes pode tentar nos ludibriar, né? Porque quem estava na volta, quando vê aquela atitude, não, uma atitude sensata, bem pensada, vai garantir a integridade física do menino Davi, vai dar uma armadura para ele. Né? Se o gigante pegar e acertar uma espada assim na diagonal, bom, vai pegar na armadura, não vai cortar o Davi. É uma proteção para o Davi. Só que é uma proteção humana. Né? É aquele momento que tu busca ter um controle da tua vida, né? Em vez de colocar a tua vida debaixo do controle de Deus. E Davi escolheu a melhor parte. Não. Deixa assim, né? Deus vai me guardar, né? Eu estou indo na direção de Deus. Eu não preciso desse subterfúgio, não. É Deus que me guarda. Cada um deve lutar com a sua armadura. Exatamente. E essa confiança, essa certeza, né? Que Davi teve certeza. Como é que Davi ia enfrentar um gigante sem ter certeza? Tinha certeza, irmão. Dependência Daquele que estava com ele, daquele que estava pelejando, e sabendo que dele não tinha nada. Dele não tinha nada. Mas estava Deus, né? Porque Deus já tinha um propósito e um projeto para ele, irmãos. Tu vê que ali se inicia uma grande obra, né? Porque dali, tu imagina, um jovem, uma criança, deve matar um gigante, onde tinha homens guerreiros que não conseguiram se dispor, porque com ferro no seu próximo braço. Exatamente. Tinha estatura, tinha força. Mas olhando para aquele gigante, eu falei, não, eu sou incapaz. Mas esqueci o Deus que estava com eles. Meu Deus. Daí veio um jovem, um pequenininho, podemos imaginar ele, magrinho. Franzino. Eu vou em nome de Jesus, Glória em nome a do Deus. Senhor. Amém. Quem está em nome do Senhor, irmão Jeremias? Não tem batalha, não tem guerra, não tem dificuldade. A gente Glória a enfrenta Deus. porque Deus está na frente. Glória a Deus. Né, irmão Samuel? Tremendo. Nós vamos dar uma intervalinho de alguns minutinhos e já vamos retornar. Já foi por aí. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema Você diz que há tanto tempo ele não te ouve e as suas orações parecem não ouvir mais. Você diz que desse jeito não dá mais, não vale a pena esta sua situação. Você diz que há tanto tempo ele não te ouve.
que não sabe o que fazer, nem pra onde ir. Você diz que está sozinho, abandonado. O coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda a sua vida. Com certeza sofrimento vai ter fim. É hoje que Ele manda lhe dizer que as portas vão. Glória a Deus. Tornamos para mais caminhando para o final dessa programação desse domingo. Mas tem alguns pedidos de orações aqui, irmãos, tem aqui que está junto com nós, a Elza Vaz, de Viamão, Solange Teixeira, não diz o lugar, mas está com nós. Deus abençoe cada um de vocês aí que estão nos assistindo. Jovita Vaz, de Viamão também, Nelly da Silva Araújo, Charles, Nelly da Silva Araújo, Paz, irmãos, orem por meu esposo, éramos de outro ministério e ele está parado, eu estou só no ministério, mas creio no agir de Deus, amém. Nós cremos também, vamos estar orando no final. Charles, peço oração por Emanuel Pedro Martins, cura e libertação. O mesmo irmão, oração por Patrícia e Cláudio, por cura. Charles Martins e família, e Denise Martins e família estão jogados junto com nós, irmãos. Daí tem mais pedido de oração do próprio Charles. Oração por José Gabriel, filho, libertação das drogas e álcool, libertação e salvação. Então é isso aí, irmãos. Nós vamos agora ouvir mais um louvor pelo nosso irmão Jeremias. Logo após, vamos estar se caminhando para mais uma final de programação desse domingo. Quanto mais me aproximo do meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Vou sentindo seu Espírito que completa o que me falta. Se estou completo, tenho forças para vencer. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Ele sai à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais eu me entrego ao meu Deus, muito mais os seus mistérios posso descobrir. Quanto mais por Deus eu deixo
me levar. Diminui o meu desejo de pecar. Vou sentindo seu Espírito que completa o que me falta. Se estou completo, tenho forças para vencer. Preparados para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Eles saem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Preparados para a guerra, derrotando os meus inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Eles saem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais me aproximo de Jesus, de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Jeremias, agora, hoje nós temos uma cruzada de milagres, né? Onde cremos que Deus vai operar. Glória Muitos a Deus. milagres. O povo necessita, né? Porque, como tivemos falando aqui nessa programação, nós dependemos totalmente Glória de a Deus. Glória a Jesus. Então o milagre vem de Deus. Milagre é aquilo que é impossível. Né, irmão Samuel? O impossível vem de Deus. É Deus que nos concede o milagre. Então hoje nós temos essa programação na nossa sede ali na rua Curitiba, 617, Cachoeirinha. Nós vamos estar com essa programação, esse culto, e cremos no que Deus vai fazer milagres. Glória a Jesus. E agora o irmão Jeremias cantando esse louvor é um dos hinos que o Coral dos Cavaleiros vai cantar hoje. Oh, glória a Deus. E o outro é milagres. Bênção de Deus. Nós vemos cantando esses hinos aí, Deus vem abençoando. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa manhã estivemos aqui pela graça, né? Tudo é pela graça de Deus. Glória a Deus. E vimos que nós, vou falar outra vez, já que eu falei isso, nós não colocamos um tema. Nós viemos dessa forma, irmão Jeremias, sem tema. A gente vem na dependência De Deus. de Deus. E vimos que a gente chega aqui e Deus vai nos dirigindo, nos abençoando. E creio que Deus vai colocando no nosso coração aquilo que nós precisamos Amém. ouvir e entender. E aqueles que estão ouvindo irão ouvir. Muitas vezes essa live alguém vai ouvir daqui 1 mês, 2 meses. Eu particularmente já vi lives da pandemia. Lá do tempo da pandemia. Glória a Deus. É agora. Então, quando tiver uma oportunidade, alguém vai ver essa live, vai estar precisando escutar essa palavra, enfim, e Deus vai Amém. abençoar. Amém. Glória a Deus. Né, irmão Samuel? Eu acho que é assim que Deus trabalha, né? Deus, ele é atemporal, né? Ele trabalha dessa forma, Glória a que Deus. quando a gente menos espera, Deus vem com a solução. Glória a Deus. Assim é a palavra. Quantas vezes, irmãos? Eu lutando comigo mesmo, abre a Bíblia aleatória e estou de cara com a resposta. Glória a Deus. Deus age de uma forma verdade. extraordinária. A gente não compreende, não entende. E foi isso que foi falado nessa manhã, né, irmão Jeremias? Depender totalmente Dependência. do Senhor. Que Deus vai te surpreender. Glória a Deus. Se você está precisando de algo, Deus vai surpreender. Só creia.
Não creia em mim, irmão Fabiano, irmão Samuel, irmão Jimmy. Não creia em nós, a gente não tem poder para nada. A gente não é capaz de nada. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que está aqui conosco, esse pode. Glória a Deus. Jeremias, depender de Deus. E sem querer alongar muito, né, que nós já estamos chegando no final, só pegar um gancho que o irmão Samuel falou, né? Deus é atemporal. Às vezes nós estamos passando por uma situação, uma circunstância adversa, e a gente quer estipular um tempo para terminar, né? Só que nós vivemos numa esfera, onde o tempo é dividido entre passado, presente e futuro. E nós fizemos cálculos, projetos baseados no tempo. Só que a gente às vezes esquece que o nosso Deus, ele não está preso ao tempo. Ele não está dentro da esfera do tempo. Ele é atemporal. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Né? Para ele, esse negócio de passado, presente e futuro não tem influência. Né? Isso é algo que é para a nossa vida enquanto estamos aqui. Então, o que me vem à mente, né, neste momento? Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas baseados no tempo. Não baseados na confiança que nós temos que ter em Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe o momento que nós temos que alcançar isso. O momento que nós temos que ter acesso a determinada bênção, a determinada coisa que nós precisamos aqui na Terra. E às vezes a gente fica muito atribulado. Mas está passando o tempo. Mas faz muito tempo. Mas faz tempo que eu busco isso. Não, mas tu serve a um Deus que não está preso a tempo. Né? Deus sabe a hora exata. Né? Nem tempo, nem passado, nem presente, nem futuro. Muito menos a questão das horas. Né? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Não tem tempo certo. Então, são tipos de coisa que movem o ser humano, né? Que é a questão do tempo. Mas nós não podemos ser levados pelo tempo. Né? Nós não podemos viver sendo levados pelo tempo. Mas, sim, temos que observar, e aqui eu volto a falar sobre João 3:8. Ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Né? E irmos aonde Ele quer que estejamos. Ainda que muitas vezes a gente olhe assim, mas eu acho que não é o tempo. Né? Acho que não é o tempo. Quem sabe o momento ou o tempo para nós fazer ou deixar de fazer algo é Deus. Glória a Deus. Né? Nós não temos que tentar nos despojar disso, de querer controlar tudo, inclusive o nosso tempo. Quem controla o nosso tempo é o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é isso aí. Nós vimos, pela minha própria vida, como eu já falei aqui, 6 anos estou servindo ao Senhor. E nesses 6 anos, muita coisa, irmãos. Muita luta, muitas... Eu não falo a dificuldade é uma palavra até... Eu não gosto muito de falar porque nós não podemos falar que passamos dificuldade. Né, irmão Samuel? Porque se nós cremos que Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Aquilo ali é o plano e o projeto para aquele momento. Então, para mim, não pode ser uma dificuldade a palavra correta, mas nós temos o costume de falar, né? Então, nesse tempo, irmãos, eu passei por diversas situações, diversos problemas, lutas, enfim. Se eu for falar aqui, a gente vai mais 2, 3 horas. Mas eu respeito o tempo de Deus. Glória a Deus. É difícil? Muitas vezes a gente pensa, por que Deus? Muitas vezes, vamos parar. Por que assim? Muitas vezes a gente vê um ímpio prosperar. Mas ele prospera pela força dele. Caímos naquele problema que Asaf caiu, né, em Salmo 73, né? Ele viu o ímpio prosperar e ele se afligiu por isso, né? Mas a gente prospera na vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na vontade de Deus nós estamos prosperando porque a visão de Deus é outra. O mundo espiritual é totalmente invisível para os nossos olhos.
mas é visível e está no controle Glória a Deus. do Senhor. Deus. Glória a Deus. Então, foi mais um dia, né, irmão Samuel? Abençoado, irmão de mesa. Glória Eu a gostei Deus. muito. Amém. Sentimos a graça de Deus. Glória né? a Deus. Que esse é o principal. Falar de Deus, sentir Ele. E nós vamos estar orando, então, já agora. Também tem mais um pedido de oração, André Bressolim. Peço oração por libertação de problema antigo que muito me aflige. Deus sabe o que o irmão está passando. Deus sabe o que cada um está passando aí sobre suas necessidades que pede de oração. Mas eu vou ler mais uma vez esse versículo aqui, irmão, para nós já estar orando, para que fique no seu coração. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, irmãos, tudo que for feito para Deus, tudo que você desejar que venha de Deus, é acréscimo para um dia chegar à salvação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse é o projeto, né, irmão Jesus? Amém. O projeto de Deus é esse. Não interessa se vamos demorar 40 dias, 40 noites, 50 anos, não interessa, irmãos. O que interessa é nós acrescentar algo para o reino e algo para a salvação. Amém. Amém, meus Glória a irmãos? Jesus. Vamos estar orando e logo após a oração nós já estamos nos despedindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Oramos? Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus e Pai em nome de poderoso, Jesus, nós Senhor, te agradecemos, rendemos Deus, graça. Deus, Pai, Deus, te agradecemos, Te Senhor, por agradecemos mais por este essa momento, oportunidade, esse Pai, momento por onde esta podemos oportunidade, falar, Deus, Senhor, algo da Tua falhas, palavra, Deus, Pai, ouvir podemos a Tua falar voz, algo, obrigado, Senhor, que venha de Ti, Senhor, o Pai Teu, amado, a Tua alcança vontade, o Teu cada um querer, desses Senhor, e irmãos, agora eu quero dessas colocar irmãs, na Tua Pai, presença cada que pedido de entraram em oração, contato Senhor, aqui, conosco, pedindo oração, que está, Senhor, nesse momento, em minhas Alcança a mãos, necessidade Senhor. do meu irmão, da minha Alcança, irmã nesta Senhor, hora. ele, Senhor, da Oh, forma que o Espírito Senhor Santo, acha que seja guia os boa, teus perfeita e filhos, agradável, meu Senhor. Deus. O Senhor sabe de Guia todas as cada coisas, o Senhor um, sabe, Senhor, tem entendimento da para forma tudo, que Senhor, porque o Senhor é melhor te Deus. conversa, Em nome de Senhor. Jesus, Senhor, também o que foi falado, Pai o que for querido, dito aqui, ajuda, Senhor, Senhor, as a palavras cada que um foram de nós mencionadas, a Senhor, em nascermos nome de do Teu novo, Filho, dia ó Pai, após que dia, venham Paz, penetrar em Pai, os corações a daqueles estarmos que estão dentro do conosco, teu aqueles que propósito, irão ainda, dentro do Pai, teu ouvir querer, essa live, ó Pai, Jesus. que venham entender que o Pai, Senhor, alcança esta Senhor, família agora, é o dono de Senhor. todas Tu as coisas, conhece é o dono a dos planos, dificuldade dos projetos, deste Senhor, lar, daquilo que já está conhece, Senhor, a destinado para dificuldade cada um deste de nós, homem, Senhor. desta Conforta mulher, cada um, que Senhor, se com a Tua colocou palavra, na tua Senhor. presença, Abençoa, de fazer abençoa, a Senhor, o vontade, nosso Senhor, ministério, que abençoa nossas fortalece vidas, nesta os hora. pastores, ó Pai, a Senhor, cada um, que Senhor, que toca, está irmão, na frente dos trabalhos, Senhor, departamento dos cavaleiros, Senhor, o Senhor vem abençoar, pastor Resplande, Senhor, pastor Humberto, Senhor, glória a Deus, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda a estar na Tua presença, fiel a Ti, fazendo somente a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. O teu lema é vencer.